A Biflex, em parceria com o escritório de Maio e Vilela, apresenta uma série de vídeos sobre a reforma trabalhista. Principais mudanças com a nova reforma trabalhista. Dentre as principais mudanças, eu vou citar o banco de horas. Antigamente era necessário o banco de horas ser pactuado entre as partes e o sindicato. Com a nova reforma, a empresa poderá pactuar com o empregado, através de acordo individual, um banco de horas, para fazer a compensação dos dias que ele trabalha um horário maior e depois compensar saindo mais cedo ou pegando alguns dias a mais de férias. Isso facilita muito. O intervalo de alimentação e descanso, que pela legislação anterior, pela CLT, ele era de 1 hora, pela nova lei, pela reforma trabalhista, ele poderá ser negociado para 30 minutos. Entretanto, ele vai depender da assistência do sindicato para fazer isso. Antigamente, quando um empregado não cumpria 1 hora de intervalo, digamos que ele cumpria meia hora, a outra meia hora ele pedia como hora extra, a empresa tinha que pagar o total de 1 hora. Pela reforma trabalhista, agora não. Se o empregado cumpriu, se ele tem 1 hora de intervalo e ele cumpriu 45 minutos, agora a empresa terá que pagar apenas 15 minutos e esse período vai ser como indenização. Antigamente, pela lei anterior, antes da reforma, isso era pago como salário, então onerava muito mais o empregador. Pela CLT, antes da reforma, o empregado que continuasse nas dependências da empresa, fosse trabalhando ou efetuando alguma outra atividade, desde que ele estivesse à disposição do empregador, ele iria receber esse período como hora extra. Pela reforma trabalhista, o período em que o empregado estiver na empresa, seja estudando, seja rezando, enfim, fazendo uma atividade religiosa, ou aguardando por uma questão de segurança, porque o seu bairro tem um problema de segurança, então ele prefere ir num horário melhor, ou qualquer uma dessas situações, existem situações elencadas na lei, esse período não é mais considerado tempo à disposição do empregador e o empregador não tem que pagar esse período como hora extra. Também foi alterado o tema de férias a partir da reforma trabalhista. Desde que tenha a anuência do empregado, as férias podem ser divididas em 3 períodos, com algumas regras. O primeiro período, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, ele sempre tem que ter no mínimo 14 dias, e os outros 2 períodos, nenhum dos 2 pode ser inferior a 5 dias. Outra regra que foi alterada em relação às férias é que a partir da reforma trabalhista, o empregador não pode conceder as férias antes de feriado, 2 dias antes de feriado ou finais de semana. Então, digamos assim, a gente tem um feriado na quinta, eu não posso conceder as férias a partir da terça. Então teria que ser a partir da segunda, ou se é sábado, eu não posso conceder a partir da quinta, então sempre tem um período de 2 dias que você tem que respeitar. Então isso foi uma alteração também em relação às férias. A contribuição sindical, até então, ela era obrigatória para o empregado. Com a reforma trabalhista, ela passa a ser facultativa para que o empregador desconte do empregado esse 1 dia de salário anual, que ela era prevista na CLT. Ele tem que ter uma autorização por escrito do empregado e aí ele faz o desconto apenas com autorização. Caso contrário, a partir de agora, ela é facultativa. Com a reforma trabalhista, prevalecerá o que for negociado em relação ao que é legislado. O que quer dizer isso? Que o empregado perdeu os direitos? Não. Existem direitos, como os previstos na Constituição, direito a férias, 13º, salário mínimo, jornada máxima de 44 horas trabalhadas, que elas não podem ser negociadas pelo sindicato. Ele não pode passar a prever uma jornada de 50 horas de trabalho. Entretanto, o que o sindicato negociar, que não fizer parte dessas cláusulas que estão na Constituição, que são direitos indisponíveis, ele vai prevalecer sobre o que está na legislação.